pessoal, estou aqui mais uma vez, agora para pintar essa vaquinha. Tô testando um tripé aqui, eu espero que dê tudo certo, fique muito boa a gravação e vamos lá, tá bom? Seguinte, pano de prato, né, pé de galinha e tintas Tech Bond que eu tô usando, mas você pode seguir as referências de cores e trabalhar a sua vaquinha aí, vai ficar uma gracinha, tá? Vamos começar com a parte branca aqui dela, tá? E eu acho que vai dar certo assim, tá? Então eu vou pegar o branco aqui e já volto. Tô aqui com a tinta branca. Minha tinta aqui tava um pouquinho tava um pouquinho dura, aí eu resolvi colocar água para poder dissolver, tá? Eu digo água, gente, porque é o seguinte, cada tinta tem a sua característica, existem marcas que têm seus diluentes de tinta para poder diluir e ficar certinho. A Tech Bond, eu usei diluente de outra marca e não ficou legal. Eu diluo com água e fica tudo ok. Então, quando vocês forem fazer usar marcas diferentes, fiquem atentos a como você vai diluir, como você vai trabalhar cada coisa, que cada marca é uma marca, ok? Coloquei o microfone aqui, que eu lembrei que eu estava sem microfone. Então, eu vou pegar o branco aqui e vou preencher a parte branca da figura e para depois dar prosseguimento ao restante, tá? Pronto, essa parte branca já está pronta. Eu perdi o áudio daqui para frente, né, quando eu estava fazendo a gravação. Então, eu estou regravando por cima aqui o áudio e espero que dê tudo certo. Mas aqui foi fácil. Eu fiz essa primeira pintura usando cinza escuro. Estou usando esse da Tech Bond, que é o nome Trovão. E eu dei uma misturadinha com outro tom, para ficar um pouco mais claro, porque é realmente bem escuro. Mas aí eu usei esse, eu podia usar o preto também. Mas aí eu estou usando o pincel de cabo amarelo e estou... depois vou usar um ponto de branco aqui para ver como é que fica, né? Para poder dar uma luz no desenho. Então aqui eu vou preencher com o cinza escuro. Eu preencho a parte de baixo primeiro. Eu estou usando esse pincel de cabo amarelo, porque para tecido, igual pano de prato assim, esses pincéis são melhores. Então, quando o tecido de pano de copa, ele desliza melhor, então eu posso até usar aquele 421, mas para esse a gente usa cabo amarelo. Peguei uma isca de branco, vou fazer tipo uma vírgula embaixo, uma vírgula em cima. E é isso aí. Não é uma definitiva porque a tinta está molhada e vai acabar clareando depois. A gente vai ter que fazer retoque. Retoque de branco a gente sempre faz no final. Vou continuar aqui na parte de cima também com o cinza escuro, tá? É isso aí. E vou vir com um toque de branco ali também, tá? Tô dando uma acertada aqui. E vou vir com um toque de branco aí também. Tem uma criança chorando, me ajudando aqui na gravação. É isso. Aqui na pontinha da patinha da frente também a mesma coisa. Eu vou fazer a pintura com cinza
e o toque de branco. Fique tranquilo. Aí só preenchendo. Isso, tranquilo, preenchendo essa parte aí. Eu vou fazer o toque de branco no meio dele, para poder trazer a luz na frente. Aí eu tô separando aí ó, um pouquinho do branco, vai ser bem aí. Mas eu poderia fazer isso também depois que tivesse tudo seco, tá? Na outra também vou fazer a mesma coisa, preenchendo com o cinza escuro. Aí, e depois a gente vai fazer um sombreado também para poder definir as partes, né? Que encostam uma na outra, né? Aí eu tô vindo com um toque de branco, puxa para baixo, e isso deixa assim. Dá uma reforçada ali, mas não precisava não, vou dar uma acertadinha. Isso, já estou explicando exatamente sobre isso, sobre o sombreamento. Agora eu vou passar para o rabinho. O rabinho você só faz tipo umas vírgulas para baixo, e porque depois é só vir com as linhas definindo camada e jogar um branco para dar umas nuances de brilho. Não tem nada difícil ali não. E aí você vai começar a separar as partes onde são as manchinhas da vaquinha. Então aí eu vou usar cinza também, só que um cinza claro, tá? Na orelha, ali onde é a manchinha. Então o que você vai fazer? Vai fazer um cinza claro e se tiver com o outro cinza escuro aí, mistura o branco até ficar um cinza claro e isso você vai usar nessas manchinhas para poder preencher isso aí. Tem dificuldade não. Passa essa primeira camada, vê como é que ficou, só preencher mesmo. Aí, ó, é um tom assim, cinza claro. Não focou direito, mas é esse tom assim de cinza claro. Mas quando a gente pinta assim, não tem certo, errado, tem que ser aqui, esse tom, exatamente. Não, se aproxima daquilo que você está vendo. Então aqui, ó, vou preencher a parte de fora
da orelha. Saiu no cinza escuro, eu vou jogar um negócio mais claro ainda, porque eu quero mais claro ali, tá? Mas em suma é isso, é só preencher. Quando a gente está pintando, a gente erra também, que a gente vai fazendo os testes, né? Aí, ó, o de cima já ficou no tom que eu queria. Só preenchendo, tá bonitinho. Do outro lado, aí, fui para a parte de baixo, preenchi ali. Aí eu poderia até ter cortado essa parte, né? Mas acho melhor deixar para vocês verem. Vai fazendo com cuidado para não invadir, para poder não sair fora do risco. Você que é iniciante, né? Vai com devagar. Que a gente que está gravando aqui, a gente para, às vezes a gente erra, acerta e vai continuando. Vocês estão assistindo, vão querer correr achando que é rápido, não é. Tem que ser devagar para a gente deixar, deixar a peça bonita. Fiz a volta direitinho aqui no olho, com cuidado, para não perder o risco do olho. E aí eu vou para a parte da orelha aqui, parte de baixo, também é a mesma coisa. Aí eu peguei um pouco de branco para dar uma clareada. Aqui, aproveitar que já está o cinza ali, para deixar o tom, como se fosse um brilho em cima da mancha, né? Essa parte aí. Eu joguei o branco ali, joguei mais embaixo, dei uma esfumada. Onde eu vi que achava, precisava clarear, eu aproveitava que a tinta estava molhada ainda, né? E aí eu jogava um pouco do branco, para poder dar uma clareada. Joguei embaixo também. Vocês estão vendo o pezinho rosa bem ali, né? É o teste que eu estou fazendo com um tripé de mesa e acabou aparecendo. Ele não tinha como virar,
Aí acabou aparecendo o pezinho, mas tá tudo bem, né? Eu queria pelo menos a figura saísse toda sem atrapalhar. E aí eu fui jogando o branco para dar aquela clareada. Eu peguei o cinza trovão, o escuro mesmo, sem diluir nem nada. Aí eu vim nessas emendas de uma parte com a outra para jogar e fazer a sombra. Aí eu posso fazer em volta, eu acho que fiz isso, não lembro direito o que eu estava falando, gente, não salvou o som. Mas eu passei assim em volta, mas no final você pode fazer isso, deixar para o final também, não tem importância. Estava fazendo um teste aqui para ver como é que ia ficar, mas é isso mesmo, pegar o cinza bem escuro, uma isca de preto e escurecer essas partes aí. Nesse aí, essas partes em volta, a junção de uma patinha com a outra. Sim, embaixo. Para quem me perguntou também, tinha gente tinha visto, né? Essa figura aqui é fácil de achar no Pinterest, né? Tem muita gente que já usou para pintar pano de prato, pano de copa. Então, já vi outras pessoas pintando. Então, essa é a minha versão de como ia ficar, de como pintar. Então, tem gente que tem cursos também, cada coisa linda, maravilhosa. Essa aqui é uma versão fácil, né? Para você que quer pintar e tal. Então, essa é a ideia. De repente, se você tem uma ideia que queira pintar, e coloca no comentário embaixo. De repente, eu dou uma olhada lá, ou me manda pelo Instagram, dou uma olhada e tento pintar. E botar aqui no canal. Aí, estou jogando a linha escura em volta ali também. Estou fazendo as sombras aqui. Área escurecida, viu? Bom. Aí eu dei uma escurecida pela parte de dentro, na parte de baixo ali, porque agora que eu entendi melhor, falar a verdade, que é o casco dela por baixo. Então você dá uma escurecida de um lado para dar profundidade, que no caso é o lado de baixo. Um retoque, vamos pintando ali. Eu acho que eu vou cortar pouco até editar pouco essa vaquinha para poder mostrar, porque às vezes a gente corta e acaba perdendo alguma coisa que vocês ficam na dúvida, né? Aqui eu vou fazer umas linhas escuras para poder
Definir como se fosse umas camadinhas, sabe? A linha do meio lá de cima, onde terminou o rabinho, para baixo. Uma vírgula de um lado, vírgula do outro, mas eu acho que eu até peguei o preto nesse caso, porque não apareceu muito. Aí eu usei o preto nesse caso aí. E depois eu coloquei uma luzinha do branco no meio. Aí é só isso mesmo. Um lado do outro, no meio ali. Pode fazer uma viradinha assim na ponta, umas puxadinhas. Isso, que é o cabelinho do rabo aí. Aí eu acho que eu vim com branco, isso, e botei os pontinhos de branco ali no meio. Deixa eu ver, acertei o cinza, tinha ficado escuro. Enquanto a tinta dá molhada, né, dá para dar uma acertada aí, né? Ela vai botando branco. Eu acho que eu repintei isso aí umas 3 vezes, retocando branco, porque ele vai sumindo. Vocês reparam que ele vai sumindo. Já vai retocando branco. Mas você pode deixar para o final. Aí sim, eu estou colocando branco ali no meio. Uns toquinhos de branco, uns pontinhos de branco e tal. Nada demais não. Depois retoca. Aí tem essa parte que é o sombreamento do corpinho. Que como ele é branquinho, o sombreamento é cinza. Então eu uso cinza, eu pego o cinza claro, tiro bastante assim no pincel e vou passando onde é a junção do corpo. Aí na perninha eu passo aí perto do bracinho na parte de baixo. Ali entre o bracinho e embaixo da folha tem o corpinho dele, aí eu preencho aí, porque essa parte fica toda sombreada. Embaixo da patinha direita ali, ó, pé da perna. Aí vai passando devagar, pouca tinta no pincel. Embaixo do lenço.
a folha. Isso aí. Aí dá uma sombreada, aí que é a parte de baixo do fuço dela aí, você passa de um lado do outro. Uma coisa que eu queria até ter feito, mas aí achei que ia ficar demais, talvez fosse dar um blush aí na bochecha. Mas aí eu deixei, porque ia ter muito rosa depois. Embaixo do cabelinho, ali embaixo das folhas, um pouquinho ali na lateral da cabeça, na orelha. A orelha é mais assim na parte de baixo ali, né? Aquela parte branca, na ponta e na parte de baixo ali. Aí você esfuma para não ficar aquela coisa carregada. Sombra tem que ser uma coisa leve. No rabinho também, no final, de um lado do outro, o rabinho. Aí no cabelinho, a gente vai fazer um meio, recortar o cabelo no meio ali daqui a pouco. Mas aí eu vi com cinza, um cinza meio escuro. Será para ver se eu peguei. Peguei o cinza mesmo, escuro, e fiz as, as entradas, né, as repartições do cabelinho. Só seguir o desenho, jogando os fios para baixo ali. Aí eu já peguei um pincel mais fino, na 421, da Kondo. É só seguir o desenho mesmo. Esse aí também você pode fazer com o pincel filete, que até dá melhor precisão. É o que você achar melhor, no caso, para fazer, tá? Eu usei esse pincel aí que eu gosto de usar, mas você pode fazer com o pincel filete também. Aí você vai fazendo pro lado de cima também, seguindo o desenho.
Eu acho também que esse cabelinho ia ficar bonitinho se fosse castanho. Eu acho que ia combinar também. Podia ficar no preto, podia ficar, nossa, pode fazer do jeito que você quiser. Aí eu já troquei para o salto-leite. Mas aí, o que que eu estou fazendo? Eu estou usando o preto para poder definir tipo, os fios, né, no meio do cabelo. Só uns riscos mesmo para poder dar ideia. Mas obedecendo a curva que o cabelo está fazendo, né? Aí agora eu vou definir qual é a cor do lenço. Aí tinha umas cores que foram que eu pensei e tal, mas aí eu vou pensar aqui. Eu comecei até aqui usando uma cor vermelho telha para poder fazer um teste de como ia ficar. Aí é o seguinte, eu defini de colocar o amarelo sol, cobrir essa parte todinha de amarelo sol. Joguei um pouco em cima do que eu tinha pintado antes, que a tinta está molhada, né? Cobri de amarelo sol. Aí onde tem as linhas, eu joguei um mel. Onde tem essas linhas aí, eu joguei um mel. Na onde tem as linhas, eu joguei o vermelho telha, assim, que é tipo cerâmica. Onde tem as linhas, que é tipo cerâmica. Joguei embaixo do pescocinho, espuma, é pouca tinta. Joguei para baixo ali. Estou definindo. Ali tem os riscos. São as dobrinhas. Isso aí. Que isso aí vai dar uma profundidade. Passa ali embaixo da flor também, para poder dar um sombreado.
E aí eu peguei um amarelo mais claro, tipo um marfim assim. Aqui da Tec Bond eu usei o mostarda, mas é um amarelinho bem clarinho, tipo uma cor marfim, e joguei aí entre um risco e outro para poder trazer luminosidade, né, e volume para essa parte. Aí no final a gente joga um branco para dar mais uma clareada, mas nessa hora eu joguei essa cor. Aí tem um amarradinho ali, aí eu faço a definição da voltinha, das pontinhas e jogo o vermelho telha e um pouquinho do amarelo também para definir. Usei até um pincelzinho de ponta fina para poder definir essa parte. Aí também no lencinho, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar uma estampa, né? Colocar bolinha, colocar florzinha, né? Se você tiver um stencilzinho com um negócio pequenininho assim, você pode aplicar aí também, vai ficar muito bonitinho. Dependendo do tamanho da peça que você quiser fazer, aí, nossa, fica lindo. Xadrezinho. O desenho original tem um xadrezinho. Aí vamos prosseguir. Gente, agora uma coisa. Eu tento, né, quando eu vou pintar, eu tento começar assim de cima para baixo, as coisas são por trás primeiro, porque é uma facilidade para a gente sujar a mão, né, e borrar o desenho. Então, então, quando vocês forem pintar suas peças, pensem nisso. Estou dando uma sombreada aqui, com cinza claro, embaixo do cabelo, no meio ali do cabelo, da repartição. Isso, para terminar ali. Quanto mais realça os detalhes, né, a peça fica bonita. Aqui eu peguei a cor chocolate. Possivelmente já vou pintar o chifre. Então, quando for pintar o chifre, tem do lado do outro. Então, vocês pintem de uma vez. Eu vou usar o chocolate e um pouco de branco para poder já dar uma luminosidade logo no final. Aí, ó, vou preencher.
Preenchendo com chocolate, tudinho, bonitinho. E aí eu já venho com ponto de branco lá na ponta do chifre para baixo um pouco, para poder dar essa luminosidade, tá? Então, quando você fizer, faz de um lado e faz do outro. Quando eu fiz, eu esqueci de fazer do outro lado, mas estou lembrando para vocês agora. Agora, por exemplo, eu podia já ter pintado a flor de cima, ido para os olhos, para o focinho e descendo, né? Mas eu não fiz nada disso. Agora eu devo estar indo para a orelha. Aí, ó, tô indo para a folha. Então, normalmente é bom fazer assim, né? Você tem a mão, pinta com a mão direita, né? Você faz da esquerda para a direita para não manchar. E de cima para baixo. Aí, no caso, eu vou pintar a folha. Então, essa folha de baixo, eu vou preencher, tá? Desculpe, não tá aparecendo. Estou fazendo o teste com esse tripé, esqueci de puxar o tripé para cima. Mas é só preencher a folha embaixo. Eu preenchi ela toda embaixo. A cor que eu usei para preencher foi o verde samambaia. Preenchi com o verde samambaia, que é como um verde abacate, mais ou menos. Aí, no caso, eu usei dois tons de verde. O verde samambaia e o verde floresta, que é como se fosse um verde pinheiro. Aí a gente preenche tudinho ali com esse verde samambaia, vamos dizer. Eu preenchi de um lado e do outro. Então, a mesma coisa que a gente pintar embaixo, a gente vai pintar em cima. Que é lá, ó, passo verde, passei o verde samambaia. Aí você pode preencher todas as folhas com ele direto. Que na folha, nessa folha aqui, vou usar três cores. Um verde mais claro, um verde mais escuro, para poder trazer a sombra. E uma clareada, que eu usei até o mostarda, para poder trazer uma luz em cima dela. A outra folhinha do outro lado, para terminar. Tá vendo que o chifre ficou sem pintar ali, depois eu vou pintar, vou deixar tudo prontinho.
E agora eu vou pegar o verde mais escuro e vou passar. Ah lá, não. Ah, tá. Fui pintar o marronzinho lá do chifrinho ali. Aí tem que fazer o desenho bem bonitinho, tá? Não deixa ficar torto, mal desenhado, tem que ficar acompanhar para poder ficar proporcional ao que estava no desenho. Fazer de qualquer maneira, não vai ficar um resultado bonito. Então tente acompanhar como está no desenho, a proporção, tudo certinho. Aí pega o branco e faz a luminosidade. Eu fiz a luminosidade do mesmo tom, lado que foi feito do outro, lado direito. Isso, agora eu devo estar escolhendo o verde. Ah, tá. Ah, o caulezinho embaixo, né? Do mesmo tom das folhas. Tudo é mesmo tom. Então, o caulezinho, mesmo tom. Aí ali, ó, já venho com o verde floresta, tipo verde pinheiro. Ali você, nos encontros, é como se fosse sombreado debaixo das pétalas, é o verde floresta. Então, é assim que você vai sombreando, como se fosse de baixo para fora ali, né? Volta ali, aí você faz o risquinho no meio, não, sem perder a cor clara do meio, né? Então, você faz, dá uma sombreada de leve com cuidado e no meio você vem e faz um risquinho de verde, esse verde mais escuro. Isso aí. E assim você vai fazendo os outros. Ali no caule do lado esquerdo, vou passar o verde escuro. Na folha de baixo a mesma coisa, embaixo da pétala eu escureço. E aí a gente segue fazendo assim. E aí eu vou pegar um pouquinho do amarelinho, claro, e vou dar uns retoquezinhos no meio, de um lado e do outro do risco ali, ó, só para dar, ó, um amarelo claro, para dar uma luminosidade aí na folha, tá? Isso, de um lado e do outro, e vai. Embaixo faz a mesma coisa.
Isso ali, certinho. Do lado direito do cabinho. E ali na folha. Aqui a gente está pintando já a flor. Eu adiantei aqui, cobri ele todo de amarelo sol. Tudo de amarelo sol, com esse amarelo ouro, sabe? Eu pego amarelo sol. Passei aqui no encontro de uma pétala com outra, o mel, tá? É um alaranjado um pouco mais escuro. As pétalas que estão mais para cima, eu dou uns risquinhos a partir do meio. As que estão mais por trás, eu faço no encontro das pétalas. E assim você vai fazendo nela todinho, fazendo os riscos, e onde é a junção de uma pétala com a outra, você faz o sombreado. E nessa parte eu vou usar, eu usei o amarelo ouro, usei o mel, que foi para fazer essa parte aí. Usei o vermelho telha também para dar mais uma profundidade. Ou você pode usar também o chocolate que a gente vai usar no meio. E no final joguei um pouco de branco para dar uma luminosidade. Então essas cores que você tem que ter em mão para fazer essa parte aí. Os risquinhos que saem do miolo para fora, elas não vão até a ponta não, só vão até meio que na metade assim só, ou menos da metade, tá? Então só lembrando assim, na junção de uma e outra sombreia com mel, depois nos mesmos lugares que você pegou e passou o mel, você vai vir com um vermelho telha ou um marrom que vai dar super certo. E aí, ó, tô terminando, já passando a terceira cor aí, que é o vermelho terra, para poder dar aquela profundidade nela, tá? E vou colocar para dar uma secada. Enquanto isso, eu separei duas cores. Eu vou para a parte das orelhas enquanto isso. Eu vou usar o rosa crush e o pink. O rosa crush e o pink da Tech Bond. O pink da Tech Bond é a coisa mais linda de rosa. Nossa, é muito lindo. Não tem nada a ver com os pinks de outras marcas, é diferente. Então, eu usei o rosa crush, um rosa bem claro, e o pink para dar uma diferenciada. Então, eu preenchi o fundo das orelhas com rosa crush, já vou mostrar. E o pink, olha lá, para fazer o sombreamento. É bem tranquilo, sem dificuldade nenhuma, só preencher.
Só preenchimento mesmo, nada demais. Isso. E aí você já pode pegar e fazer. Se você tiver outro tom de rosa e tal, alguma coisa que combine com rosa, você vai usar nessa hora. Eu até tinha testado aqui usar um salmão ou outro assim, que fosse um tom acima, mas eu vi que não deu certo. Aí eu optei por usar o pink mesmo. Nossa, e o pink deu super certo. Vai ele, ó. Então, com a tinta ainda úmida embaixo, você vem e coloca a outra tinta. Na minha cidade, esses dias estava bem quente, então eu tive que ficar assim, de olho na tinta, né, para evitar secar, aproveitar. Então, passo na parte de cima e na ponta um pouco para baixo, para não perder essa luminosidade do rosa embaixo. Eu dei uma acertada aí no canto com o cinza para poder dar uma fechada nessa parte da orelha. Aí o fuço dela também é nos mesmos tons. Aí o fuço dela eu preenchi também com o rosa crush. E depois eu vim com o pink também fazendo esse sombreamento. Aí talvez na hora de sair o desenho, não saiu essa parte de baixo da boca, mas ele tem essa parte de baixo da boca, tá, gente? Aí eu passei até um incolor, uma base incolor para tecido, clareador incolor. Por quê? Porque, como eu falei, estava quente aqui e uma coisa que esse incolor ajuda a fazer é fazer você espalhar a tinta melhor no tecido. Então, você parece que rende mais a tinta porque ela escorrega melhor, espalha, estica melhor a tinta. Então, também por isso que eu gosto de usar o incolor, tá? E aí você preenche com rosa crush. Preenchendo aí, bonitinho.
Assim. Aí eu passei até um pouco do branco no meio, por quê? Para poder dar uma luminosidade maior nessa parte do focinho dele. Estou esperando para ver o que eu parei de fazer. Eu deixei secar o focinho, porque eu preciso clarear. Isso agora aqui, na parte de baixo, eu vou preencher com marrom. Eu devo ter usado marrom mesmo, mas eu usei o chocolate. Preencho com chocolate aqui, o mesmo que preencheu o chifre, você preenche todinho, aí cerca ele, preenche todinho e separa o branco aí que a gente vai trazer uma luminosidade logo para ele nessa parte. Depois a gente só vai acertar o branco mais no final. Mas é fácil, é só fazer isso aí, preencher. Preenche. Aí eu lavei o pincel. Estou vendo aqui para ver se secou em cima. Estou deixando o miolo também dar uma secada ali, tá? Passei só um pouquinho do rosa crush ali também. Não, passei foi o branco, na verdade. Um pouquinho do branco ali, para trazer mais uma luminosidade ali. E nessa parte da mancha. Porque na mancha é como se ali em volta fosse cinza, mas no meio mais claro. Já dei uns retoques de branco de novo em cima ali. Embaixo. Só dando retoque aqui, por enquanto. Não sei porque, como milagre, eu não sujei minha mão de marrom. Vocês viram quantas vezes eu passei a mão em cima desse negócio? Tá eu acertando o pé. Mas assim, não foram muitas cores, né? Que foram usadas no projeto. Foram assim, poucas cores e você vai trabalhando e brincando. Sempre você pega assim, tenta acompanhar, né? Que o desenho, né? A figura está te oferecendo de cores. Aí clareei a mancha do corpinho também. Aí em cima, no lenço, né? Eu falei que ia entrar com branco para trazer, porque dá volume, olha só. Quando passa, olha só como é que dá volume. Dá volume. Depois é só dar mais uma sombra assim entre as pétalas
E o lenço fica melhor ainda. E joguei um branco um pouco nas pétalas também. Tá ficando um pouquinho longo a gravação, gente, mas vai valer a pena, tá? É mais por questão do áudio, se não fosse tanto por questão do áudio, talvez outras partes eu poderia até cortar, mas para mim é importante deixar esse projeto assim, com áudio, tudo assim certinho, o que vocês estão vendo, para que vocês não percam. E pegue essa ideia para vocês fazerem em casa, para vocês venderem, ensinarem de repente, não sei. Assim, não é nada assim demais, né? Eu também estou aprendendo. Mas é um desenho muito gostoso de fazer. Aqui estou terminando essa parte de baixo aqui. Estou olhando para ver se o negócio já secou. Aí, essa parte de cima do miolo é o local que tem que passar o branco para ir esfumando ele. Não esfuma no negócio todo, senão você vai perder. É até só uma parte para dar o volume dele, tá? Então, você fixa assim até mais em cima para poder entender que é dali que está batendo mais luminosidade. Você vai devagarinho, não aperta o pincel, passa ali, depois você vai batendo o branco, aí você pega o pincel, quando você coloca o branco, você vai batendo assim, vai dando aquela impressão de grãozinhos ali. Depositando assim, dando batidinhas em volta. Aí vai morrendo, esvanecendo, né? O branco. Qualquer coisa você vem, acerta o marrom também, né? Se ficou muito branco. Depois a gente sempre acerta. Tá? No final a gente sempre acerta essa parte aí. Tá botando pontinho. E esse marrom mesmo eu usei, ó, que eu vou fazer agora. Um restinho de marrom no pincel, sujinho mesmo, você pinta essa parte de baixo ali, ó, do encontro do miolo com as pétalas, que vai fazer um sombreado, mas só nessa meia lua da parte de baixo. Em cima não, só na parte de baixo. Você pode até jogar um pouco no meio das pétalas ali para dar até uma profundidade, mas é um sujinho só, sujinho mesmo. Tem uma ideia que eu vi também, quero ver para colocar no próximo vídeo, quem sabe. Aqui, ó, eu peguei o pincel Pituá. Se você não tem esse pincel, compre, porque vale muito a pena.
Eu estou usando para poder usar o branco aqui no meio do fuço dela. Então, no meio do fuço aí, ele espalha, você tira o excesso de tinta e espalha ali, ele dá um acabamento, sabe, perfeito. E aí sim, eu vou vir com o pink e vou fazer o sombreamento aí na parte de baixo da boca, ali ó, que tem um lábio. Vou fazer o sombreamento ali. Você passa e vai esfumando. Isso eu vou fazer na lateral ali, só com pink. Vou dar uma esfumada com pink na lateral esquerda, na lateral direita. Até eu encontro com a boca ali, o risquinho da boca. Aí eu tinha perdido, né? Diz que a gente pinta, às vezes a gente perde o risco da narina, né? Do buraco do nariz. Redesenhei, aí o que eu fiz? Eu pintei dentro, aí você pode pintar dentro do tom que você achar assim melhor. Eu fiquei até na dúvida aqui olhando o desenho de que eu pintei. Mas eu desenhei aqui, eu pintei dentro novamente com o rosa crush. Você pode usar um rosa goiaba, tanto faz. E aí depois jogar um tom mais escuro, como o chocolate mesmo, para poder dar um sombreamento. Mas aqui eu estou terminando o canto lateral da boca aqui. E aí faço aí até o finalzinho, bonitinho, com o pink. Fazendo esse finalzinho, bonitinho aí. E vamos resolver aqui essa parte do meio do nariz. Aqui eu fazendo o teste com o Rosa Crush. Joguei até o vermelho telha dentro para poder fazer isso, o vermelho telha. Eu passei o Rosa Crush. Aqui você vai fazer um rosa claro, o rosa que você usou ali no fundo, e vem com um tom meio amarronzado para poder me avermelhar, para poder fazer essa sombra no meio do nariz. Nada mais do que isso. Para dar a ideia do fosco. O vermelho telha mesmo que eu usei. Normalmente, gente, às vezes quando eu estou fazendo projeto, eu estou anotando do lado quais foram as tintas que eu usei mesmo, sabe?
E às vezes quando eu fico na dúvida, eu volto lá no áudio para ver qual foi que eu usei, dependendo dos tons, né? E como eu fiquei sem áudio, aqui estou eu lembrando como é que foi, mas pelo resultado ficou, foi isso mesmo. E eu dei até joguei até um pouquinho na parte de baixo da boca também. Aí agora temos os olhos. Os olhos eu pintei de um lado já para adiantar e nada mais é do que o branco, um azul céu, um azul celeste assim. Usei um tom de tipo azul cobalto assim também. Aqui eu uso o azul ciano e o preto e o branco, né? Então, a parte branca você preenche, obedeça as áreas, tá? Obedeça as áreas. O branco ali, certinho. Aí tem o azul também, que é um pouquinho, uma linha pequena ali. Eu uso o azul claro. Só preencher. Escolhe direito o pincel para poder espalhar e fazer a parte direitinho. E quando você está pintando azul, você já pode vir com azul mais escuro, que no caso estou usando azul ciano, e aí você faz o sombreamento de cima para baixo, um pouco, então um pouquinho de cima para baixo, de baixo para cima. Você faz a lateral uma linhazinha fina, né? Que você depois você vai dar uma clareada com o branco para ficar esse efeito ali no meio do olho. Preenche toda a pupila dela de preto. Cuidado nessa hora, cuidado mesmo, porque preto, né? Essa cor, ela pode manchar, tenha cuidado, sem correr, sem se afobar nessa hora. Vai aí, bonitinho. Com calma, certinho. Aí você pode vir depois com o pincel filete ou esse pincel 421, que ele é mais fininho na ponta, assim. E aí você faz a volta ali, obedecendo aquela marca também, que é para essa parte aí. Vai fazendo devagarinho, dando a volta certinho ali, o preto. Aí você faz essa volta aí, preenchendo. Sem terminar com a linha grossa, você vai terminando com a linha fina. Assim, a parte mais grossinha meio que fica só em cima, tá? E aí termina com a linha fina. Eu vou dar uma acertadinha no branco ali, no cantinho. Acertar esse branco, essa partezinha ali. E o azul também. Aí é o seguinte, esse é um pulo do gato que eu adorei aprender. Você aproveita que a tinta está molhada, devagarinho, você dá uma esfumada por cima da parte azul e branca ali, só ali em cima, na parte de cima. Fica um sombreado
Fica lindo. Aí você dá uma esfumada de leve ali, que vai dar esse sombreado. E fica lindo demais. Aí você faz os cílios, 3 cílios que eu fiz. Usei pincel filete. Em pano de copa, desliza muito melhor. Pano de prato tem essas questões, que o pano ele é todo cheio de negocinho, e às vezes não fica tão perfeito quanto ficaria num pano de copa. Mas dá para fazer tranquilamente. Aí você finaliza com 2 pontos de branco ali. Eu coloquei ali, depois no final eu dou uma acertada, né, para ficar mais nítido, mas só para saber mesmo onde é que é. Do jeito que você fez de um lado, você coloca do outro. Mas normalmente esses pontinhos brancos você faz com a peça seca, porque acaba meio que misturando com a tinta, né? Aí eu acabando de passar o azul ciano em volta. Tá ficando muito fofa mesmo, muito fofa. Uma coisa que eu não fiz nessa hora, que é a linha embaixo do olho. Aí você passa uma linha fina ali embaixo do olho, na cor preta, tá? Aqui eu tô dizendo para você, do mesmo jeito que você fez, pintou embaixo, você vai pintar em cima com as mesmas cores da flor embaixo, ok? E aí, em volta dela todinha, o que que eu fiz? Eu diluí um pouco a tinta e com o pincel filete, em volta dela todinha, eu passei uma linha na cor cinza escuro. Aqui eu estou pintando a sobrancelha que faltou, tá? Tem a sobrancelha de um lado e no meio da mancha ali. Isso, dá uma acertadinha. E assim estamos finalizando. Ela ficou toda depois em volta. Ó minhas mãos, como ele tá cheio de tinta. Aí, ó, todinha em volta dela com a linha. Passei no. Eu, no caso, usei o cinza chumbo, mas vocês podem usar o preto, poderia usar um siena natural não, sépia. O sépia fica muito bonitinho. Então, vocês ficaram até aqui. Muito obrigada. E espero vocês nos próximos projetos. Não deixe de curtir, tá? E nem de se inscrever no canal. Um beijo!